Bom, vou passar então agora a palavra ao professor José Meireles, que é professor da Faculdade de Medicina Veterinária e que já há vários anos lançou, com êxito, com muito êxito, aliás, uma disciplina opcional na Faculdade de Medicina Veterinária sobre medicinas alternativas. Foi assim que ela foi designada, aprovada pelo respectivo Conselho Científico, enfim, enfrentando as dificuldades que são próprias a todos nós que temos este trabalho de desbravar, não é? Um pouco como aconteceu com os nossos descobridores, por isso é que temos ali como símbolo do nosso simpósio o monumento aos descobrimentos. Há um caminho a desbravar, há mares a percorrer, mas tem-no feito sempre com muito sucesso e eu quero dizer-vos que ele dirá isso da sua própria pessoa, da sua própria voz. Ele tem tido sempre o número de inscritos para o número de alunos sempre esgotado. Portanto, prova de facto o grande interesse que os alunos têm, os alunos de medicina veterinária têm pela homeopatia. E isso é algo que nos anima muito e eu quero também aproveitar para publicamente agradecer o convite que desde o princípio o professor José Meireles me fez para estar presente nesta disciplina opcional. Professor José Meireles, muito obrigado. Bem, muito obrigado. Ora, então, muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao professor Hélio pelo gentil convite e queria também agradecer publicamente, realmente, a grande colaboração que tem dado à minha faculdade, de forma graciosa. É importante dizer isso. Não só o professor Hélio, mas mais 12, 13, 14 colaboradores que lá vão. É uma disciplina opcional com 26 ou 27 horas, mas o professor Hélio foi o grande dinamizador. Aliás, apresentou-me imensas pessoas ligadas a estas matérias e todo o seu entusiasmo e as suas capacidades oratórias são perfeitamente fantásticas, porque consegue, durante 4 horas, que é o tempo que está destinado, consegue com que os alunos bebam exatamente o que o Dr. Hélio diz, e realmente é excelente. Excelente, excelente, excelente. Porque há pessoas que sabem muito, mas depois não sabem comunicar, convenientemente. O Dr. Hélio é realmente fantástico. Como homem, como professor, como comunicador, e quero-lhe publicamente felicitá-lo por isso. Bem, esta história começa... Fica um pouquinho mais perto para aqui. Vou tentar, muito obrigado. Portanto, esta história começa... Isto já há 40 anos, quando eu me licenciei em Medicina Veterinária, depois fiquei logo lá a dar aulas, passado um mês, e realmente na nossa excursão de fim de curso, fomos para a Suíça. E como não podia deixar de ser, pois naquela altura não se viajava muito, hoje toda a gente viaja, os miúdos e por aí fora. Mas naquela altura eu tive a curiosidade de ir ver 2 ou 3 ou 4 clínicas na Suíça. Para grande espanto meu, verifico que uma percentagem muito elevada do receituário tinha a ver com medicinas integrativas, ou alternativas, ou não convencionais, já lá vamos, mas principalmente homeopatia. Bem, aquilo para mim foi uma surpresa. Porquê? Porque a casa-mãe não me tinha dito nada sobre isso. Pois a casa-mãe é uma casa alopática, tudo virado para a alopatia, e nesse sentido nunca nos falaram sobre isso. E aquilo ficou-me sempre a matutar. Entretanto, eu tinha 2 clínicas veterinárias durante 30 e tal anos aqui em Lisboa, e sempre me fez uma certa confusão porque é que se tratavam os nossos cães sempre de igual forma. Aliás, que é a teoria da alopatia, não é? Causa e efeito, tem diarreia, um antidiarreico, tem uma dor de cabeça, um anti-inflamatório, uma coisa desse género. E não havia, no fundo, uma situação holística. E sempre me fez confusão. Porque é que cães gordos tinham que se tratar da mesma maneira de cães magros, através das suas constituições? Que eu, na altura, não fazia a mínima ideia. Foi realmente o Dr. Hélio, com o seu dinamismo, que depois, quando esta disciplina foi implementada, e de acordo também, depois durante anos, fui lendo aqui e acolá, fui tentando informar,
E depois, realmente, a homeopatia deu-me respostas para aquilo que eu não tinha resposta. E realmente fez-se-me luz. Realmente isto é o ovo de Colombo, é mesmo isto. É mesmo isso. Daí realmente a grande importância destes aspectos holísticos, e que não há doenças, há doentes. E cada um reage da sua maneira. Eu, por exemplo, tenho 6 filhos, 2 já mais crescidos, e isto tocou aqui em qualquer coisa, veja lá se agora no primeiro, não. Peço desculpa. Pronto. E realmente os meus 6 filhos, e tenho 4 pequeninos ainda, e que vivem comigo, eu realmente não os medico todos de igual forma. Porque eles são diferentes uns dos outros. Uns reagem de uma maneira, outros reagem de outra. E realmente, e no caso da minha atividade clínica, sempre reparei isso, os animais são diferentes uns dos outros. E a homeopatia realmente deu-me essas respostas. Esta disciplina surgiu aproximadamente há 14 anos. Não foi nada fácil. Uma faculdade do Estado, da Universidade de Lisboa, falar sobre medicinas alternativas, bem, isto foi uma bomba, quer dizer, o Conselho Científico nem de perto nem de longe estava virado. Pois isto era alopatia, dão-nos dinheiro para ensinar alopatia, e eu dizia-lhes, não pode ser. Os alunos não podem sair desta casa ignorantes sobre estas várias áreas, mais que não seja saber os seus fundamentos, os seus princípios. De outro modo, saem daqui ignorantes. Eu perguntava, por exemplo, aos meus alunos, eu dou uma série de outras disciplinas alopáticas, claro, e eu perguntava, quem é que já ouviu falar da acupuntura? Toda a gente. Mas, no fundo, depois, a essência, a base, os conceitos de fisiologia, neurofisiologia, eles não os tinham. Quando chegava à homeopatia, era zero. Toda a gente já tinha ouvido falar da homeopatia. Mas em que é que se baseia? Bem, silêncio total. A acupuntura, mais ou menos, é espetar umas agulhas aqui e acolá. Fitoterapia também. Quiroprática, por exemplo, já não. Bem, na homeopatia foi realmente onde eles estavam completamente a zero. E depois eu perguntava-lhes, na vossa família, vocês conhecem alguém que já recorreu a este tipo de receituário? Todos eles, sim, a minha mãe, um tio, um avô. Eu disse, e vocês ainda não tiveram curiosidade nenhuma de saber quais são os princípios básicos da homeopatia? E depois dizia, vocês já viram quando agarram num simpósio, as últimas páginas, o que é que lá está? Aparecem florais, óleos essenciais, não aparecem lá medicamentos homeopáticos. Ah, sim, a gente já reparou nisso. Então, e não sabem o que é que isso quer dizer. Estavam completamente a zero. Bem, e foi exatamente com esta argumentação que eu fui conseguindo, arranjei imensos inimigos, mas isso é o normal, não é? Quando a gente anda, quando nos falam de nós pelas costas, é bom sinal, é sinal que a gente está uns passos à frente, não é? Portanto, eles falavam nas costas, paciência, sinal que a gente estava um bocadinho mais à frente. E nesse sentido, fui conseguindo convencer o Conselho Científico, aos meus pares, no sentido que isto era uma disciplina opcional, dada de forma concentrada, mas no fundo com o mesmo número de créditos de qualquer disciplina semestral. E era o que eu dizia, nós estamos aqui não é para os professores, uma universidade serve ou os seus alunos. Isto é uma disciplina opcional, eles são obrigados a fazer 2 no seu curso de mestrado. Se não houver inscrições, ela acaba por si. Se os alunos mostrarem interesse, pois ela vai sobreviver. Claro, sim, talvez, não. Bem, e realmente, do género, logo no primeiro ano, nós só conseguimos ter 50, eu pedi este ano 50, inscreveram-se 100, a gente tem 120 alunos. Ora, o que é que aconteceu? Isto foi um desastre. Teve que se fazer rateio. Os melhores alunos é que podiam ir para esta disciplina, aqueles que já estavam no 5º ano e não do 4º. Quer dizer, isto é uma confusão, uma complicação, uma trabalheira na secretaria, não é? Bem, e então arranjaram números clausos. Só pode haver até X. Mas o drama ainda foi maior. Porquê? Porque havia umas 10 ou 12
disciplinas opcionais de outras áreas. Algumas interessantíssimas, mas todas viradas para a alopatia. Ora, esvaziaram-se umas 7 ou 8. Isto é, não tinham 10 alunos no mínimo para funcionar. Acabaram. Bem, isto foi um drama. Isto foi um perfeito drama, não é? Fez com que as outras disciplinas tivessem que se atualizar, tivessem que fazer um caderno de encargos mais aliciante. E mesmo assim houve uns 4 anos que só me deixaram ter 30 alunos. 30, para não esvaziar as outras. Ao ponto de eu ter deixado muitos alunos irem de forma clandestina a assistir às aulas do Dr. El e de outras pessoas, de 13 ou 14 pessoas que lá vão. E que não se podia dizer, mas eles pediam por tudo. E mais, escreviam-me depois, no fim, a agradecer, porque é que, sim, talvez... Enfim, foi realmente extremamente aliciante. O mérito não foi meu. O único mérito que eu tive foi realmente ter arranjado não sei quantos inimigos no Conselho Científico, ao ponto de, por exemplo, íamos fazer um curso de homeopatia para veterinários, estava totalmente já estruturado, e os vários departamentos aceitaram, chegou ao Conselho Científico, foi negado. Porque não se pode falar de casos clínicos. Tudo, ainda os princípios básicos, tudo, mas os casos clínicos não. De um fundamentalismo alopático atroz. Eu sou totalmente contra os fundamentalismos, porque também existem fundamentalismos nas áreas não convencionais. É o que eu digo aos meus alunos, não pode haver fundamentalismo. Daí a disciplina, em vez de se chamar medicinas alternativas, devia-se realmente chamar uma medicina integrativa. A OMS não convencionais, há vários nomes, o nome pouco interessa. E não podia ser medicina alternativas. Um antigo reitor disse, bem, vamos pôr um nome de quadro das medicinas alternativas. Não sei bem o que quer dizer o quadro, mas era um enquadramento. O quadro vinha de enquadramento. Porque não se queria ensinar mesmo aspectos clínicos. Claro que a gente ensina aspectos clínicos básicos, obviamente, porque não há muito tempo para isso. E isso fez com que, a partir desse momento, houve um boom da utilização deste tipo de medicinas integradas a nível de todos os hospitais veterinários em Portugal, em muitas clínicas veterinárias. Claro, há sempre uns que dizem assim, não acredito. Pronto, isso é um problema deles. Como se isto fosse o acreditar ou não acreditar. Nem tudo o que se vê é ouro, obviamente, quer dizer, não é preciso a gente ver para acreditar em alguma coisa. Mas, pelo menos, a ignorância é que não podia existir. Portanto, e depois eu, durante uma série de anos, ia dar aulas também à Universidade de Saragoça e reparei, muitíssimo mais evoluídos, havia teses de mestrado, doutoramentos, nestas áreas todas. Professores catedráticos de clínica médica, alopática, a ensinar homeopatia, portanto, fototerapia, coisas lindíssimas, que tive o cuidado também de os convidar várias vezes cá a vir em Portugal. Portanto, vi que realmente o atraso que nós tínhamos. Mas foi uma coisa impressionante. E depois disse lá no Conselho Científico, as universidades é para os alunos, não é para os professores. Se os alunos não aceitarem isto, não quiserem, fizerem boicote, ela desiste, não funciona. Se houver adesão, vocês vão engolir isso. Claro que hoje engolem de toda a maneira tipo e feitio. Mas chega-se ao ponto, quando a nossa universidade, nomeadamente a Faculdade Veterinária, é vistoriada 3 em 3 anos pelas instâncias internacionais, elogiam-me imenso, porque dizem, bem, uma universidade, uma faculdade com mente aberta. Bem, sabe, e eles ficam muito contentes, sabe Deus, não é? O que não foi fácil. Depois, isto tem a ver, a necessidade dos médicos veterinários e estudantes conhecerem estas medicinas, a globalização do uso destas medicinas integradas. Realmente toda a Europa normal utiliza-as. A Suíça, a França, a Bélgica, os Estados Unidos. Têm coisas fantásticas, os trabalhos que têm publicado sobre isto. Excelente. Eu próprio já publiquei vários pósteres e apresentações utilizando não só em animais de companhia como em animais de produção. Já lá vamos. E realmente havia um desconhecimento muito grande. Hoje realmente há essa globalização. Hoje o mal é não existir uma faculdade no ensino. E mesmo as faculdades veterinárias em Portugal, todas elas de forma opcional,
já falam e ensinam algumas coisas, ainda um bocadinho a medo, mas os alunos exigem. Portanto, eles são praticamente obrigados. Depois, docentes e alunos de Erasmus ou em estágio em centros de atendimento médico-veterinário internacionais, em que é prática de corrente uso. Quando foi a alteração de Bolonha, que realmente foi excepcional para o ensino superior, excepcional. Realmente houve uma grande divisão ao nível do ensino académico. Começou a haver a tal situação de Erasmus, de alunos serem deslocados de umas universidades para as outras. E chegavam às nossas e diziam, mas não há nada dentro destas áreas. E os nossos iam lá e quando vinham diziam, bem, mas a gente fartou-se de aprender e de ver estas áreas lá, porque é que a nossa casa não as fazia? E eles começaram a pressionar, o Conselho Pedagógico começou a pressionar exatamente que a nossa faculdade tinha que dar resposta. Portanto, uso integrado das várias medicinas ao dispor. Tem mais uma vantagem, é mais uma ferramenta. Hoje fala-se tanto de ferramenta na psicologia, nas psiquiatrias, ferramentas. Esta é mais uma ferramenta extremamente útil. Eu já tenho alguma experiência, 30 anos, da utilização delas, sem haver fundamentalismos, exclusivamente de forma integrada, e utilizo não só nos cães e animais de companhia, como também utilizo nos meus filhos. Bem, não sou doido, não sou fundamentalista, tudo isto tem que ser feito com equilíbrio, no meio que estará a virtude. Depois, surgiu uma situação inversa quase. Começou a haver uns iluminados, entre aspas, de médicos veterinários que, por andarem no estrangeiro, tinham estas ferramentas na sua posse e utilizavam-nas. Utilizavam-nas e viram que o seu número de clientes foi aumentando. E então não queriam contar nada para não haver concorrência. Quer dizer, nós fazemos, e depois havia uns veterinários que fazem, ou usam. Os outros que não fazem ou não usam, parece que também são ignorantes. Nada disso. Quer dizer, o que é preciso é realmente haver uma mentalidade de abertura e de partilha para que todos utilizem. Quer dizer, também não pode chegar-se a uma situação de exceção, de extremos. Portanto, as medicinas de integração devem ser de competência e com arte, senão ficam... Exatamente. Pronto, eu sempre lutei. E foi talvez aí que me deram mais razão. E eu sempre disse, se os médicos veterinários, na sua casa-mãe, não lhes for ministrado ensinamentos nestas áreas, o que é que vai acontecer? Vai haver pessoas não médicas veterinárias nos animais a utilizar estas formas de terapia. Isso é péssimo, porque a medicina veterinária tem uma longa história de alveitaria, isto no século passado, nos primeiros 30, 40 anos. Felizmente que isso acabou tudo. E por razões óbvias. Mas foi o que eu disse, o que vai acontecer qualquer dia, vai haver não médicos veterinários que não têm preparação para exercer um ato clínico alopático, porque isto tem que ser visto na sua globalidade, obviamente, e depois vão ser outras pessoas a utilizá-lo de forma decente. Portanto, essa ferramenta tem que ser obrigatoriamente utilizada por um médico veterinário. Porque senão a gente está a dar de mão de bandeja a outros que não são médicos veterinários. Aí eles ficaram altos. Isto é capaz de ter razão. Depois, unidades curriculares obrigatórias, na maioria do ensino universitário, por essa Europa toda. Depois, a minha faculdade, neste momento, já fez uma série de mestrados nestas áreas. O que não é fácil também, há sempre uma oposição muito grande. Nunca lhes dão boas notas. Bem, mas dão sempre 14, 15, 16, 17, já não é mau. Mas aquilo depois torna-se interessante porque escolhem, depois lá a comissão de estágios, escolhem aqueles mais para júri, os mais anti-medicinas integrativas. É mesmo para amolar, entre aspas. Bem, mas aquilo torna-se engraçado, parece que estão a falar chinês uns com os outros. Um fala em alhos, outros falam em bugalhos. Porque, no fundo, quem está a fazer a arguição destas teses, um ou outro safa-se porque foi obrigado a estudar, para poderem falar a mesma linguagem. Outros nem a esse trabalho se deram. E então uns falam de uma coisa, outros falam de outra. Quer dizer, por ignorância de quem está a fazer a arguição. Portanto, eles ou já não querem participar, ou então são obrigados a ter que estudar previamente, porque senão fazem má figura ali. Quer dizer, a pior coisa que se pode existir é quando quem está a fazer a arguição não perceber nada do assunto, faz figura que não devia fazer, obviamente. Depois, muito boa aceitação por parte dos proprietários dos animais. É um facto. Lá está, isto só existe porque os alunos acham que isso tem interesse.
e só têm hoje uma percentagem, tal e qual como dizia a doutora lá na sua parafarmácia, de haver muita gente a recorrer. E realmente a aceitação dos clientes é enorme, é total. Porquê? Porque já têm conhecimento disto através de um pai, de um familiar, de uma amiga, seja daquilo que for, e diz, bem, funcionou muito bem. E portanto, nestes 30 e tal anos, quando eu falava, vamos utilizar de forma integrada, este tipo de medicinas, a aceitação era total. Total. Portanto, claro, e para já estavam receptivos, em primeiro lugar, e depois vinham os resultados, ao ponto de dizerem, professor Meirelles, mas porquê é que nós não fizemos nisto há mais tempo? Eu, calma, isto tudo tem o seu timing, não é? Porque depois vê-se os resultados. Eu sou o primeiro a dizer que em 30 anos faço uma grande parte da minha atividade com produtos homeopáticos e outros, e realmente os resultados vêem-se. Portanto, quem diz isto não funciona, isto é tudo uma charlatanice, que é geralmente... E depois há os interesses económicos entre os iluminados e não iluminados, entre os alopáticos e os outros. Quer dizer, isto vai sendo diferente. Depois, bons resultados terapêuticos, se bem usados. Obviamente, se bem usados. E para isso é preciso estudar. É um facto que existem hoje programas de computadorização para se encontrar os símilos, ou o mais parecido com os símilos. Isso é, como eu costumo dizer, é fazer um bocadinho de batota. As pessoas têm que estudar para que é que serve cada produto e para que é que serve naquele animal. Porque a medicação numa determinada doença num cão pode ser completamente diferente de outro cão com a mesma doença. Isto é que é a parte holística. Não há doentes e há doentes. Também não se pode chegar ao exagero, muitas vezes, que se faz uma atuação clínica sem ser holística, sem ver o doente pelo seu todo, neste caso os cães, gatos, seja aquilo que for, porque senão caímos na tendência alopática. Um animal tem uma diarreia, vá de arsénico alba. Tal e qual como se podia fazer uma neomicina ou uma dimicina. Não é? Bem, também não se pode chegar a esse extremo. Isto tem que ser visto de forma holística. Daí a sensibilidade muito grande que um veterinário, neste caso específico, homeopata, ou que faça a homeopatia de forma integrativa, tem que ter, porque senão também se cai um bocadinho na alopatiza-se a homeopatia, o que também não pode ser. Mas isto dá trabalho. Porque tem que se estudar, é constante. E tem que se fazer uma reportorização altamente pormenorizada, já lá vamos. Depois, possibilidade de efeito placebo. Ótimo, excelente. Isto é do melhor que pode existir. Eu próprio, os meus filhos, os mais pequenitos, pois, ó pai, dá-me a cabeça, tenho aqui, vamos já aqui dar um medicamento qualquer. Pronto. Digo-lhes que é um paracetamol, seja o que for, e daqui a 5 minutos estás bom. E daqui a 5 minutos está bom. Ótimo. O efeito placebo, quando funciona, é excelente. Falava há tempos com um médico que me dizia, de forma engraçadíssima, se o efeito placebo tem uma ação terapêutica, que seja uma terapêutica. É tão simples como isso. Então, em pediatria, na parte da geriatria, provavelmente abolia-se 80% dos medicamentos químicos. Só pelo efeito placebo. E as pessoas sentir-se-iam muito melhores, claro, para já ficavam a sentir-se melhor pelo efeito placebo. E depois deixavam de estar com uma série de químicos, uns atrás dos outros. E depois misturam tudo, e aquilo é um coquetel. Pois, depois o que é que aquilo faz lá tudo dentro? Umas drogas, umas com outras. Bem, é uma confusão, não se morre do mal, morre-se da cura. Queria dizer, a propósito do Dr. Rui, o que falou. Excelente. A gente tem uma professora que está no Infarmed, a professora Leonor Meisel, que nos fala exatamente sobre estes trabalhos, sobre realmente a quantidade de resíduos que existe nas águas, que nos chegam à torneira, e que a veterinária tem uma grande culpa disso, não há dúvida. Porque existem muitos animais, usa-se e abusa-se, embora haja legislação, quer ver, mas usa-se e abusa-se da alopatia nos nossos animais. Já há exceções, felizmente e graças a Deus. Já lá vamos também. Depois, é recomendado pelas organizações. Em Portugal também, como não podia deixar de ser, a homeopatia veterinária está devidamente regulamentada. Muito à imagem da parte humana. Aliás, é quase tudo tirado a papel químico. Embora haja ali muitas falhas. Por exemplo, um produto alopático
um medicamento tem que ser vistoriado através dos seus princípios ativos, ao fim de 2 meses, ao fim de 6, ao fim de 7, para ver o que é que se perde, o que é que fica ativo, o que não fica ativo. Bem, em homeopatia não é nada fácil implementar isso, por razões óbvias. São realmente diluições infinitesimais. Portanto, isto para abreviar, no fundo, a legislação sobre a homeopatia... Opa, meu Deus, desculpa. Já voltou. Não se pode mexer mais. A legislação da homeopatia veterinária está muito alopatizada. Esse é que é o problema. E, portanto, não pode reunir ali uma série de coisas. Paciência. São terapêuticas limpas, de baixo custo económico. Existe uma extensa bibliografia. Por exemplo, a acupuntura hoje é uma competência médica. Aqui o drama sempre é a homeopatia. É aquela que realmente cria mais entraves. Há realmente algum cepticismo e desconhecimento no seu modo científico e o cepticismo entre profissionais e interesses económicos da indústria farmacêutica. Algumas teses, feitas já na minha faculdade sobre esta área, outras baseadas, não estão aqui todas, as várias coisas que a gente ensina, vamos pondo mais, umas vezes umas, outras vezes outras, mas a homeopatia é sempre uma das mais importantes. É a homeopatia e a medicina tradicional chinesa. Utiliza-se exatamente como na parte humana, aqui em Portugal, exatamente esta escola. Depois, os conceitos de terrenos, é fundamental isto, é fundamental, não há dúvida nenhuma. E lá está, por exemplo, eu quando vejo um cão com uma constituição carbónica, que temos aqui, e isto aplica-se aos animais todos, não é? Temos aqui alguns animais carbónicos, não é? Desde determinadas raças, que têm as mesmas características que uma pessoa, um ser humano carbónico, certo? Os cavalos Percheron, de tração e por aí fora. Portanto, independente da sua situação clínica, quase sempre um constitucional. E é meio caminho andado. Sempre. Pronto, se um cão se tiver, por exemplo, gana, se for numa destas raças carbónicas, leva sempre uma calcária carbónica. Se for um galo, leva sempre uma calcária fluórica. Sempre. Essa é sempre a base. E logo aí, meio caminho andado para as coisas funcionarem melhor. Fluóricas. Temos cães fluóricos, todos desconjuntivados, assimétricos, com escolioses, que são exatamente os dachshunds, os bassehounds, os bulldogs, os dachshunds, o bulldog inglês, pronto, com os dentes todos. Portanto, um cão, independente da sua doença, uma calcária fluórica. E os fosfóricos? Porque é que há cães, como há pessoas fosfóricas, que por mais que comam, nunca engordam. Tal e qual como estes cães. Estes cães, os galos, nomeadamente, por mais que, ou um puro sangue inglês, mas por exemplo os galos, por mais que comam, nunca ninguém viu um cão, um greyhound, um galgo italiano, um whippet, gordo. É uma constituição fosfórica. Portanto, basta às vezes dar o seu constitucional para as coisas melhorarem, não é? E porquê é que estes cães tinham que se tratar de esgana todos iguais quando eles têm constituição diferente? Tal e qual como as pessoas, sempre me cometeu essa dúvida. Sulfúricos, e depois existem misturados entre uma constituição e outras, são metade de um e metade do outro. Bem, tudo isto é por mais falado. A arnica, como não podia deixar de ser, por exemplo, em todos os traumatismos, obviamente, mas, por exemplo, os cães têm um fenómeno que é a ansiedade de separação. Pronto, não há tempo para a gente falar nela. É fundamental a arnica. Um constitucional e uma arnica exatamente para ultrapassar o traumatismo emocional que tem. E por aí fora. Todos os outros são. A tuia a gente utiliza muito. A tuia a gente utiliza muito em pólipos, em cães com problemas tumorais, principalmente ao nível da pele. É excelente. A nux vomica, principalmente em cães com epilepsia idiopática. Exatamente. A nux vomica não é mais do que a estricnina, de onde se extrai a estricnina. E por aí fora. Há a tropa beladona, claro, como a beladona como anti-inflamatório. O fósforo a gente utiliza, por exemplo, os cães têm muitas vezes um otohematoma que tem que ser intervencionado. Tem um otite, batem e ficam com otohematoma. Pronto, tem que ser intervencionado, tirado. Desde que um cão que faça o seu constitucional
faça o seu tipo sensível ainda, e que faça um fósforo como anti-hemorrágico, com ápis e com beladona, eu deixei de operar esses cães. Deixei de operar, pura e simplesmente. Está rápido. O natro, no caso de diabetes também. O ápis. Tudo isto, por exemplo, CEP é muito utilizado a gente faz um antibiótico, alopático, obviamente, e depois o CEP exatamente, principalmente para o metrites abertas, com corrimento. Pronto, o psorino resolve imensas situações, problemas de bexiga, com a cantáris. E depois estes policrestos são importantíssimos. Portanto, um carbónico, um tipo sensível. Por exemplo, e isto está a acabar já mesmo. Por exemplo, um cão pulsatilha. Não sei se alguém de vocês, já tive mais de 200 cães, tenho não sei quantos cães, eu tenho um jardim zoológico, uma propriedade que eu tenho, cavalos, tudo e mais alguma coisa, felizmente e graças a Deus. E há cães que eu costumo dizer, pedem desculpa para viver. Isto é, são cães que a gente chama-os e eles vêm a rastejar para nós. E quase sempre a fazerem o quê? Urinam-se. Vem um rasto. Isso são cães pulsatilha, que não tem nada a ver com, por exemplo, um cão licopódio, que é um cão, geralmente caniches, estão sempre a berrar, a ladrar, se estiverem ao colo do dono. O dono põe-os na marquesa, se vai-se embora, bem, ficam ali cheios de medo, cheios, deixam fazer tudo. Tudo. E depois deixam fazer tudo. Mas depois, para a gente os entregar ao proprietário, temos que nos afastar. O proprietário entra, agarra, já não lhe conseguimos tocar. Tem as costas quentes. Portanto, e realmente, só quem não teve cães, eu sempre conheci melhor os cães do que as pessoas. Sempre. Porque desde miúdo sempre tive cães e eu conhecia os cães todos enfim, da minha zona, tudo. Portanto, cada cão tem uma determinada característica. Tal e qual como aos filhos, como às pessoas e por aí fora. Portanto, e outros. Pronto. Outros que são muito utilizados na leishmaniose, uns mais, outros menos. A prática em medicina veterinária é tudo igual as administrações, e isso tudo nos animais de produção, altamente, depois para não haver resíduos. Só para finalizar, e peço desculpa ter demorado mais 1 ou 2 minutos, a meu ver, uma das razões do sucesso da homeopatia, entre todos aqueles que já foram falados, é o cuidado que um médico, ou neste caso uma farmacêutica, seja quem for, utiliza no tempo que disponibiliza a dar uma consulta. Isto é, a capacidade de reporterização que faz nesse ato clínico não é como na caixa. O que é que o senhor tem? Tem espirro. Então o senhor tem espirros, faça isto e vá-se embora. É o normal. Aliás, está cronometrado. Podem estar ali no máximo 10 minutos, porque senão são chamados ou são lá. Você não pode estar ali 1 hora com o cliente. Não.